Graça e paz a todos. Estamos iniciando mais uma transmissão do culto de oração e doutrina da Igreja Batista Carvalhos de Justiça, neste dia 4 de junho de 2020, o dia que o Senhor nos concede, para vivermos mais intensamente em fazer a sua vontade, para vivermos mais intensamente nos sujeitando ao Senhor. Nós chegamos a este dia, e os dias estão passando muito rápido, e nós entendemos que a vinda do Senhor está se aproximando a cada dia. E aqui nós estamos então para adorarmos a Deus, e nós vamos nesse momento levar os nossos pensamentos em oração. Depois nós vamos cantar algumas músicas, e por enquanto eu convido você a curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos para que nós possamos juntos estar orando ao Senhor. Vamos fazer isso agora? Santo Deus, Pai de infinita graça, nós louvamos o teu nome. Agradecemos, Pai, por este dia que o Senhor nos concede. Agradecemos porque o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra. O Senhor tem falado aos nossos corações através do teu Santo Espírito. Agradecemos porque o Senhor tem conduzido todas as coisas para a realização dos teus propósitos, e nós fazemos parte do teu propósito, nós aceitamos o teu chamado e, portanto, nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor faça o que o Senhor queira fazer na nossa vida para a glória do teu nome. Ó Deus, que este dia continue sendo tão somente em adoração ao Senhor, preparando os nossos corações para o dia de amanhã, e os demais que também seguirão neste mesmo intuito de estarmos tão somente nos submetendo ao Senhor e fazendo a tua vontade. Ó Deus, aceita este culto que é para ti, e nós louvamos, Pai, e agradecemos por mais esta oportunidade, e fazemos em nome de Jesus. Nós vamos cantar nesse momento, e a música que nós vamos cantar é A Alegria Está no Coração. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus.
E a próxima música é Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós vamos cantar a música que diz assim: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Nós estamos nessa distância geográfica, mas estamos unidos em oração, estamos unidos em espírito, né? Somos igreja, corpo do Senhor. Vamos cantar. Bem junto a ti, e juntos lado a lado andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue no Calvário, sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, o amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus.
ser o amor do nosso Pai. Somos o amor de Jesus. Somos o amor de Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse momento. Ó Deus Santo, mais uma vez estamos aqui, Senhor, em oração, Pai. E queremos, Pai, reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor e dizer só o Senhor é Deus. Ó Pai, reina nas nossas vidas, Senhor, com toda a liberdade que nós damos ao Senhor para que domine a nossa vida, para que o Senhor conduza segundo a sua vontade. Ó Pai, sabemos que não existe vontade melhor, que produz em nós algo tão bom que não seja a tua vontade. Ó Deus, que o nosso desejo seja tão somente de estarmos nos submetendo a cada dia ao Senhor de toda a vida. Ó Pai, toma cada família em tuas mãos. Nós temos orado ao Senhor pelas famílias. Temos visto o quanto as famílias têm sofrido, o quanto elas têm sido atingidas por Satanás. E nós oramos, Pai, para que as famílias que já te servem possam estar sempre te buscando, Senhor. Aquelas que ainda não te servem, que possam entender e então se submeter ao que o Senhor diz na sua palavra. Ó Deus, ser com o nosso país, ser com os governantes, ser, Senhor, com aqueles que se encontram desempregados, abrindo porta de emprego, ser com aqueles que estão enfermos, restaurando a saúde. Ser com a tua igreja, Pai, firmando a cada dia em teus caminhos. Fala os nossos corações nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu peço a você que abra no Evangelho de João, capítulo 12. Na terça-feira, nós havíamos meditado neste mesmo Evangelho de João. Aí agora nós estamos no capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 20 ao 26. Portanto, João, Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 20 ao 26. E diz assim a palavra do Senhor: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Meus irmãos, nós vemos aqui logo de início o evangelista João fazer referência que aquela festa tradicional da Páscoa, que os judeus faziam, e fazem anualmente,
também, além dos próprios judeus que estavam ali, também estavam alguns gregos. Então, esses gregos que foram para lá, por certo, alguns gregos convertidos ao judaísmo, né, eles manifestaram o desejo de ver Jesus, né, os quais foram a Filipe e expressaram a ele o que eles queriam. É interessante, meus irmãos, que todos os que não são judeus automaticamente são considerados gentios. Então, os gregos aqui são ou fazem parte dos gentios, aqueles que não são judeus. O que acontecia aqui é que Jesus, nós temos visto aqui, terça-feira falei a respeito disso, que Jesus ele era rejeitado pelos judeus por uma grande parte, a opinião estava dividida, uns criam em Jesus, outros não criam, mas de um modo geral, Jesus era rejeitado na sua própria terra. Jesus era rejeitado pelos judeus, mas também despertava o interesse dos gentios em ver Jesus, em conhecer Jesus. Isso explica, meus irmãos, o que o próprio João, quando escreveu no capítulo 1, no versículo 11, explica o seguinte texto. Ele coloca assim que aquele que era luz veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É nesse clima de interesse em ver Jesus, e que os gregos interessados são levados a vê-lo, por Filipe e André, e assim que chegam próximo a Jesus, eles informam a respeito desses gregos. Mas nós observamos aqui que Jesus não os saúda com uma boa noite, muito menos Jesus saúda-os com uma calorosa paz, a paz seja convosco. Não, de maneira nenhuma. Jesus, ele se reporta a eles e todos que estão próximo a ele a respeito da sua missão, a obra que estava prestes a ser consumada. Então Jesus, ele se refere a essa obra da seguinte maneira: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Na verdade, Jesus estava se referindo à sua morte, à sua ressurreição e também à sua exaltação. Jesus se referia a isso. Mas ele completa a sua fala dizendo no versículo 24: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O próprio Senhor Jesus falando a respeito da sua morte. E ele diz que a sua morte produziria bastante frutos. Como de fato produziu muitos frutos. Ao longo dos séculos e mais séculos, produziu frutos. Nós somos o resultado da entrega voluntária de Jesus à morte em nosso favor, em favor da humanidade, e com isso produziu grandes, inúmeros frutos
e continuará a produzir pessoas reconhecendo a si própria como pecadoras e, portanto, arrependendo-se e aceitando Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Como Senhor, como Salvador. Esse é o resultado da morte de Jesus. O que produz, né, é que ele fez essa comparação com o trigo. Né? O trigo não produz se não morrer, não cair na terra e morrer. Jesus, através da sua morte, produziu salvação a todos aqueles que nele creem. E ainda continuará a produzir, porque ainda estamos no tempo da graça, o tempo aceitável, do Senhor Jesus. Só que Jesus não se refere apenas a Ele mesmo, a Ele próprio. Não. Jesus, ele também estende a sua fala àqueles que se colocam a segui-lo, se dispõem a segui-lo. E ele diz no versículo 25, aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Ou seja, vamos aqui por partes, para que nós possamos entender melhor. Nesse momento, Jesus, ele não está se referindo à sua vida física, né, a essa matéria. Não, ele não está se referindo a isso. Mas Jesus está se referindo à sua filosofia de vida, como você encara a vida. Mais ainda, ele está se referindo à maneira como você vive essa vida. Parafraseando aqui Jesus, fica da seguinte maneira: aquele que ama o seu modo de vida. Talvez você ainda esteja preso, né, ou iludido com algumas coisas que você aprendeu a fazer daquela mesma maneira há anos e mais anos, né? E mesmo que isso traga prejuízos no seu relacionamento com o Senhor, você não queira mudar. Você tem consciência disso, mas você não quer mudar. Você opta por não mudar, né? Preferindo ficar em sua zona de conforto. Para que mudar? Agora. Talvez ainda você tenha um comportamento que te traga alguma satisfação, mas que na verdade não tem te trazido progresso algum na sua vida espiritual. E você tem consciência disso, mas ainda assim você está empurrando com a barriga, né? Levando para frente. Talvez você pense que está no caminho certo. Muitas pessoas pensam que estão no caminho certo. Muitas pessoas estão agindo, né, com suas atitudes, seus comportamentos, talvez pensando que estão no caminho certo, ou algumas mesmo sabendo que não estão agindo da maneira correta, mas ainda assim insistem em fazer. Eu quero dizer que, segundo as palavras de Jesus, não segundo as minhas palavras, mas segundo as palavras do Senhor Jesus, aquele que ama a sua vida desse jeito, a perderá. Infelizmente, essa é a notícia. A perderá.
Mas também existe uma boa notícia. Continuando este raciocínio do Senhor Jesus, no versículo 25, né, ele diz ainda: ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Ou seja, aquele que não está conformado com a maneira como leva a vida, né? A maneira como vive, e que por isso quer mudança de vida, esse sim conservará a sua vida para a eternidade. É claro, né? Jesus está falando da eternidade com Deus, a eternidade com o Senhor Jesus e com todos aqueles que o serviram e o servem, né? Essa é a grande diferença. Isso é o que Jesus coloca, né? Qual é a sua opção de vida? Quer continuar como sempre agiu? Quer continuar com esse mesmo comportamento, né, e que leva à perdição da sua vida? Ou quer mudanças para que você possa ganhar a sua vida para a vida eterna? Eu quero dizer a você que nos ouve nesta noite, toda mudança, ela começa pela insatisfação. Ou seja, se eu estou insatisfeito com algo, eu então mudo. Eu quero mudar. Eu promovo alguma mudança de alguma maneira, né? Não quero que as coisas estejam mais ou aconteçam mais como antes, mas eu quero mudança. Então a mudança começa pela insatisfação. Se você, né, está insatisfeito, você está neste bom início, né, de mudança, de querer mudar. Mudar filosofia de vida, mudar comportamento, atitudes que não têm levado você a um relacionamento com Deus, né, bom, que não tem te levado a um progresso espiritual. Se estou insatisfeito com algo, então eu mudo. Mas se não estou, permaneço. Se não estou insatisfeito, permaneço da mesma forma. E assim, como há um resultado para quem está satisfeito com a maneira como vive, né, que ama o seu modo de vida, né, mesmo que errôneo, mesmo que prejudicial no seu relacionamento com Deus, né, que o resultado é de perder a vida, há também um resultado para quem deseja mudança. E o próprio Senhor Jesus, ele diz qual é o resultado, que é o de conservar a vida para a eternidade. Em algumas passagens, alguns textos, diz preservar a vida para a eternidade, ou guardar para a eternidade. Meus irmãos, essa palavra de Jesus, né, inicialmente falando do trigo, né, que precisa morrer para gerar fruto, ela também aplica-se a nós perfeitamente.
Aplica-se à nossa vida por inteiro, né? Porque a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós devemos morrer para nós mesmos e vivermos tão somente para Ele. E aí com base em tudo isso que Jesus fala, os demais versículos bíblicos, né, que nós já lemos, o 24, o 25, o 26, e é interessante que o apóstolo Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz: já fui crucificado com Cristo, assim não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrer com Cristo para viver para a eternidade. Seguindo o modelo de Cristo, né, que era necessário morrer para produzir frutos, é necessário nós morrermos para produzir fruto na nossa própria vida, a partir de nós mesmos. É claro que essa mudança pode repercutir na vida de outras pessoas, mas primeiramente precisa gerar mudança em mim, na minha vida. Jesus disse ainda no versículo 26: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Ora, meus irmãos, ninguém que tem alguém como mestre vai fazer o que algum estranho faz ou ensina. Mas, se nós temos a Jesus como mestre, nós fazemos exatamente o que Jesus faz e o que Jesus nos ensina. Para seguirmos a Cristo, precisamos agir segundo o que Ele tem nos ensinado. É assim que somos considerados seus discípulos, seguidores dele, porque fazemos exatamente como Ele faz, como Ele ensina. E Jesus fala ainda: e onde estou, o meu servo estará. Acredito que Jesus não está falando aqui de um lugar geográfico, né? Mas Jesus está falando, o servo estará pronto a fazer sempre a vontade do seu Senhor. É isso que Jesus espera de mim e de você. A estarmos prontos a fazermos o que a vontade do Senhor nas nossas vidas. Você está disposto a fazer a vontade do Senhor? Então, se você está disposto, você estará exatamente onde Jesus está. Para nós finalizarmos, Jesus ele acaba esse trecho, né, ainda não conclui, temos outros versículos pela frente, mas este texto aqui, né, até o versículo 26, nós chegamos ao final aqui com uma promessa para quem agir segundo o que Jesus falou. Há uma promessa. Essa promessa é verdadeira. Essa promessa é fiel, porque aquele que promete é fiel. Sabe qual é a promessa? As últimas palavras do versículo 26. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Meus irmãos,
Muitas das vezes nós vivemos nesse mundo aqui para agradar este mundo ou para agradar a nossa própria vida com base nas coisas que o mundo oferece. E aí nós aguardamos uma recompensa do mundo e então o que acontece é que aqueles que aguardam a recompensa do mundo vão perder a sua vida, mas aqueles que aborrecem a sua própria vida em prol de viver eternamente, há uma grande promessa, um grande resultado em tudo isso, e o resultado é que o Pai o honrará. Depois de nós termos feito tudo isso, Deus há de honrar a cada um de nós. Nada do que nós venhamos fazer ou que já estamos fazendo em prol de vivermos segundo a vontade de Deus em vão. Porque no final, o Pai, Deus Pai, o nosso Pai querido, estará pronto a nos honrar. Porque nós estivemos prontos também, o honrando através das nossas vidas, não com interesse mundano, não com interesse na nossa própria vida, mas tão somente para glorificar ao nome de Deus. O Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Creia nisso. Coloque como base da sua vida esta palavra, né, que Deus honra aqueles que o honram. Essa é a nossa grande expectativa, que eu acredito que não será frustrada, porque de fato Deus honrará a todos nós que nos submetemos, né, a fazer a sua vontade. Amém? Que Deus assim continue nos abençoando grandemente, e que nós possamos colocar esta palavra em prática no nosso dia a dia. Vamos orar nesse momento? Poderoso Deus, ó Pai, abrimos a Tua palavra, a lemos, meditamos nela, extraímos mensagem para aplicarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, reconhecendo, Senhor, de que, de fato, não existe outro caminho pelo qual nós possamos seguir. Há um caminho de honradez, há um caminho que produz resultados benéficos para a nossa vida, há um caminho em que nos leva ao Senhor, há um caminho que nós entendemos que precisamos mortificar a nossa própria carne para que então possamos ter vida e vida em abundância. Há um caminho, e esse caminho é Jesus. E nós louvamos, Pai, e agradecemos, porque a Tua palavra nos revela Jesus. A Tua palavra nos revela a verdade, nos revela a vida. Ó Deus, realiza os Teus propósitos na nossa vida. Que nós possamos ter a alegria, né, de estarmos Te servindo, né, de estarmos honrando o Teu nome. A alegria de fazer a Tua vontade, de nos submetermos ao Teu senhorio. Nos dá um continuar de noite Tua presença santa, Pai. Continua a falar conosco através da Tua palavra, do Teu Santo Espírito. Gera mudanças, Senhor, nas nossas vidas, e nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final de mais um culto, né, de oração e doutrina. Né? Leia a palavra do Senhor, ore mais ao Senhor, procure entender a vontade de Deus e, acima de tudo, renuncie aquilo que você precisa renunciar em prol de uma eternidade com Deus.
O que é da carne é carne, o que é do Espírito é do Espírito. Vou deixar ainda para você ler Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito. Tenha uma boa noite, Deus abençoe a mim, Deus abençoe você. E tenha uma boa noite em nome do Senhor Jesus.